E Jesus chega, arranca desse intestino da revelação, dessas vísceras da revelação, essa questão. E diz: o que é que vocês dizem do Cristo? De quem ele é filho? De Davi. Como? Se Davi diz no Salmo 110, verso 1, disse Deus o Senhor eterno ao meu Senhor o Cristo. Como é que Davi é o pai dele, se Davi o chama de meu Senhor? E como é que ele se assenta à direita do trono de Deus, no cosmos e nas realidades transdimensionais todas, acima de todo principado, potestade e poder? Vocês estão dizendo que é uma extensão de Davi que ganhou equivalência com Deus? É isso? E eles estão ali pensando: meu Deus, se a gente disser isso, a gente pode até ser apedrejado. Mas se a gente não confirmar o Salmo 110, verso 1, nós vamos ser tidos como hereges, e não estamos confirmando o que Davi disse. E o tempo todo Jesus os coloca nesse corredor polonês dos paroxismos, porque o religioso não sabe lidar com dialética, com paradoxo. Se é uma coisa, não é outra. Se é outra, não é a primeira. Eles não sabem fazer síntese. Para religioso, se alguma coisa é de Deus, não pode ser carregada de humanidade. E se é carregada de humanidade, não carrega divindade. Essa dicotomia não se afasta nunca desse pensamento religioso no Deus de projeção, de invenção, de concepção, de natureza pessoal, seja no judaísmo, no islamismo ou no cristianismo. E aí instala-se a esquizofrenia de que se é uma coisa não é outra, mas as duas num só. Para eles era impossível atestarem tal fato. E Davi ainda complica mais, a Jesus ainda complica mais a vida deles quando diz: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Vocês, fariseus e seus teólogos, conseguem responder? E o verso 46 diz: e ninguém podia responder palavra. Aí você diz: e o que isso tem a ver com a fé cristã? Tudo. Porque, como eu disse ontem e repito hoje, já é a quarta vez que eu digo isso nessa semana em plataformas diferentes, os cristãos, semelhantemente aos judeus, não têm problema com Abraão, Isaac, Jacó, com Noé, com Moisés, com Josué, com Caleb, com Davi, com Salomão. Eles fizeram uma edição de Salomão, então sobrou só o Salomão sábio, o Salomão feiticeiro, eles deixaram de lado. Eles não têm problema com os profetas hoje em dia. Depois que mataram todos os profetas, eles glorificaram todos os profetas, como eles costumam fazer. Enquanto um ente anda da parte de Deus e profetiza da parte de Deus em nome de Jesus, ou fala cheio do Espírito Santo, ele é perseguido. Depois que ele morre, eles deixam o espaçamento de uma geração, e aí o inconsciente coletivo culpado exalta aquele que a geração anterior matou, que ergue bustos e glórias e louvores e o chama de profeta inerrante. E essa é uma denúncia que Jesus vai fazer aqui no capítulo 23, a gente vai ver na semana que vem, na terça-feira que vem. Como Jesus disse: vocês matam os profetas para depois construir praças, bustos e da glória posteriores a eles, confirmando a malignidade do juízo um dia praticado contra esses profetas, porque não lhes quiseram, no tempo em que eles viviam, ouvir-lhes a palavra. Assim, encurralados, ninguém ousou dizer mais nada. E voltando aonde eu estava, é a mesma coisa com Jesus, inclusive entre os cristãos. Os cristãos têm unanimidade acerca de Moisés, de todo mundo do Velho Testamento, até João Batista. Sobre a lei, os cristãos têm unanimidade total. Moisés foi o máximo. Tem gente que só não diz que Moisés foi superior a Jesus, porque doutrinariamente isso seria considerado uma heresia, mas na prática Moisés é muito maior do que Jesus. Na prática, Elias é muito maior do que Jesus. Na prática, qualquer um que tenha feito milagres grandiosos no Velho Testamento
mesmo que Jesus tenha feito os maiores de todos, mas o problema não é falta de milagres em Jesus, o problema é o que Jesus diz sobre os milagres, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a religião, sobre o poder, sobre a política, sobre o dinheiro, sobre o juízo, sobre qual é a justiça que agrada a Deus e que não tem nada a ver com lei, nem com cerimonialismos, nem com dízimos, nem com ofertas, nem com templos, nem com sagrado, nem com absolutamente nada disso. Esse anarquismo religioso de Jesus é insuportável. Essa falta de culto a lugares de pertencimento ou a objetos sacrossantos, você não encontra nenhum deles em Jesus, é insuportável para todas as religiões e para os cristãos e para os pastores também, porque há uma relação direta entre dinheiro e fetiche. Se você apresenta para as pessoas um Cristo que está acima de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, da lei, dos túmulos sacerdotais, tem uns ventos soprados aí, eu já sei agora o que é. Se você apresenta qualquer coisa do passado, eles vão concordar com tudo, mas se você chegar e pregar o que Jesus ensinou sobre o Evangelho, e o que Paulo, por exemplo, ensinou sobre Jesus, eles não vão suportar. Porque desconstrói toda a estrutura do sagrado fetichista, que é de onde se consegue arrancar dinheiro. Então você tem que ter um lugar sagrado, que é o templo, onde se tem que frequentar para marcar presença, tem que ter um lugar sagrado para receber dinheiro, que é para chegar ao bolso de Deus, tem que ser depositado naquele gasofiláciozinho do sagrado divino. Aí ninguém explica como chega no bolso do sacerdote, mas antes deve ter passado por um túnel dentro do bolso de Deus para Deus distribuir para os sacerdotes, para o pastor e para o líder. Mas eles precisam do sagrado. O sagrado é o pretexto da reunião, do ajuntamento, do culto e do profissionalismo litúrgico daqueles que lideram os cultos e os grupos e as congregações. Isso não precisava nem de sabedoria espiritual, é de uma análise sociopolítica, econômica e psicológica. Qualquer um que tenha esse olhar enxerga esse óbvio, menos o crente fanatizado pelo processo. Quando Jesus coloca essa questão aqui, que pensais vós de Cristo? Ele traz a reboque todas essas questões que eu venho colocando e aludindo rapidamente a elas, e isto é uma desconstrução absoluta, porque se você disser de fato quem é o Cristo, conforme Jesus o Cristo anunciou e ensinou que o Cristo é, não sobra templo, não sobra gasofilácio, não sobra sagrado, não sobra holocausto, não sobra sacrifício, não sobra lugar santo, não sobra monte sagrado, não sobra nada do que a religião se alimenta, não sobra romaria, não sobra peregrinação divina sagrada, não sobra nada, a peregrinação é qualquer chão, a peregrinação acontece no coração, nos caminhos interiores da mente, do pensamento, da vida, do trato, da relação com o próximo, do acolhimento. A peregrinação tem a ver com aquilo que eu falei ontem do samaritano e diferentemente do sacerdote e do levita. A religião tem estradas. O discípulo, que é como aquele bom samaritano, tem o seu próprio caminho no coração, que não é feito de um lugar definido, é um caminho escrito na alma, no coração, e que tem alternâncias e variações de dinâmicas de acordo com o que se enxerga, de necessidade na vida, conforme o bom samaritano enxergou e a gente viu desde ontem, está tudo gravado aí. Que pensais vós do Cristo? Você chega lá na Lagoinha, de Holanda, e pergunta para o Andrezinho, o que você pensa do Cristo? Ele não vai poder responder tudo o que Cristo pensava de si mesmo e ensinava sobre ele próprio, porque senão ele desconstrói aquele castelo de areia. A mesma coisa em Alphaville, a mesma coisa nas mega churches, a mesma coisa na Universal, aqui entre nós, como o Macedo disse. Aqui a gente não prega o Evangelho de Jesus aqui dentro, porque atrapalha. Aqui quem ajuda é Moisés, é Gideão, é Elias,
é a trombeta de Josué, o estilingue de Davi. São essas coisas do Velho Testamento que propiciam a barganha, a troca. Agora, Jesus não. Jesus é filho de graça. Ele não diz, olha, me dá isso, eu vou te curar. Então, aqui, Jesus fica na porta. Escrito Jesus Cristo é o Senhor, que pode significar o que você queira, mas não necessariamente o que Jesus como Senhor significa. Mas lá dentro, pode ir quantas vezes você queira, você não vai ouvir uma pregação sobre Jesus curando de graça os doentes, Jesus salvando os seres humanos, tudo meramente pela palavra, sem um fetiche, sem um ato litúrgico, sem um rito, sem um culto a um elemento sagrado de qualquer que seja a natureza. E ali, por exemplo, citando o exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus, tudo é sagrado, tudo é fetiche. As igrejas reformadas fizeram uma dieta de sagrado, mas também ainda tem muito sagrado. A própria ceia do Senhor ainda chamam de sacramento, significa dizer o elemento sagrado. E se sacraliza o elemento, fetichiza o elemento. Se fetichiza o elemento, idolatrifica o elemento. Se idolatrifica o elemento, estabelece ponto de contato, de visibilização. E por essa visibilização, se demanda uma outra visibilização para tomar posse dessa visibilização, que é a visibilização do dinheiro no gasofilar. Meu Deus, é tudo tão óbvio que eu não sei como é que vocês não enxergam. Mas a pergunta que Jesus joga na cara dos fariseus é essa, que deixou tanto a eles, há 2000 anos atrás, embasbacados, porque ninguém mais podia lhe responder palavras. É melhor calar. Nesse cara, ou a gente xinga, ou a gente cala. Ou a gente mata, ou a gente silencia. Porque não dá para argumentar com ele. Dali em diante, ninguém ousou mais lhe fazer qualquer pergunta. Nós agora só temos a resposta das pedras, do chicote, da espada e da cruz para ele. Diálogo, ele vence todas. Verdade, não tem como competir. Em sabedoria, nós não temos como alcançar. E se nós declararmos o que a gente tem como esperança de que o Cristo seja, ele pode, com uma palavra, relativizar isso tudo como ele já relativizou. Quando nos perguntou de novo, ora, se o Cristo é filho de Davi, se o Messias é filho de Davi, como é que Davi chama a ele de meu Senhor e o coloca em pé de igualdade com o absoluto com Deus eterno? Portanto, ele é mais do que um líder militar que vem para trazer vitória para você. A gente está falando aqui, quando fala do Cristo, a gente está falando de Deus encarnado. E aí, para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos, judeus, de qualquer que fosse a linha, era de nada. E para os cristãos também. Os cristãos dizem que creem na encarnação desde que eles não precisem praticar o ensino do Cristo encarnado. Se a encarnação for apenas uma confissão longínqua e distante, assim como a Trindade, eles ficam construindo essas anatomias do divino para não terem que lidar no cotidiano com a obediência ao Evangelho. Aí eles constroem esse Cristo anatomizado, distante. Tanto mais quanto possa ser deixado distante, melhor, porque tanto mais quanto só eles reinem soberanos naquele ambiente sagrado, e que já é paganismo em si, melhor para eles, porque o poder é só deles e não é dividido com mais ninguém. É por isso que eu sei que esse ensino simples aqui do Evangelho é pura revolução insuportável. Eu sei que tem uma quantidade enorme de pastores que vêm, ouvem, para saberem o que eu estou dizendo. Não é para repetirem nos seus lugares de culto, porque eles sabem. E se eles ensinarem o que Jesus ensinou, toda a ganância que é alimentada por muito dinheiro, poder e força política vai passar-lhes por entre os dedos. E eles vão ter que dar toda a honra, toda a glória a Jesus, vão ter que se ajoelhar junto com o povo em adoração a Cristo Jesus, chamando-o de meu Senhor. E isso só serve como uma palavra de concessão exterior da boca para fora. Mas como compromisso do coração, eles não querem assumir, porque eles escolhem o negócio inteiro que eles não. E aí, é melhor não puxar mais esse assunto.
É melhor abrir a Bíblia e dizer que ela é a palavra de Deus de capa a capa, Jesus vai no combo, mas a gente não pode ficar pregando Jesus, senão ele destrói o poder da gente de governar, de dominar, soberana e sobranceiramente e caprichosamente os rebanhos que a nós se submetem. Semelhantemente a esses líderes de Israel, é a mesma coisa nos nossos dias. E aí Jesus sente de lado, sente marginalizado. E Jesus é o maior problema da religião, de qualquer uma delas. E nenhuma delas consegue, no todo, afastar-se dele. Os judeus o mataram há 2000 anos, a religião judaica. Mas eles não conseguem esses livros da influência de Jesus. Na terra inteira onde eles vão, tem a influência de Jesus, de Magalhães. Mesmo na cultura. Os islâmicos são mais honestos. Eles dizem, Jesus é mais mencionado no Alcorão do que Maomé. Não tem ninguém que seja mais elevado do que Jesus no Alcorão. Agora, a gente só não pode confessar que ele levou os pecados de todos aqui, porque a gente estaria confessando que Allah cometeu uma injustiça ao fazer recair sobre um inocente pecado de todos os vagabundos da humanidade, que somos todos nós. E aí, por causa das convicções prévias e teológicas de cada um, sobre o que eles predeterminaram, sobre quem Deus seja e como Deus deve ser, eles tratam a Jesus. E Jesus fica igual aqueles bonecos de posto de gasolina jogados de um lado sobre o outro, sob vento de doutrinas de cada grupo e de cada lugar. E se chega alguém que prega, sem tergiversações, sem dúvida, quem ele de fato é e disse que é, e dizendo quem ele é a partir de quem ele declarou ser, e a partir do que ele ensinou como caminho para os seus discípulos, que é pela prática desse ensino que a gente confessa quem ele é para nós, isso praticamente ninguém mais quer fazer. Eu espero que você tenha entendido o que eu disse, o que Jesus também falou aos fariseus, ele está falando a você e a mim no dia de hoje. E eu te peço, Jesus, que a simplicidade dessa conversa, que qualquer dos meus netos entenderia, permite que aquela cegueira, aquele véu da religião, e como Paulo disse, é colocado quando a pessoa começa a obedecer mais a Moisés do que a Cristo, e começa a querer mais as tábuas de pedra do que a salvação da cruz, e quando vê, já ficou completamente absorvido e empedrado por aquilo que na cruz Jesus já matou, já levou, já acabou, já consumou, e já liquidou, já rasgou, como o Espírito me diz, e que cega as pessoas, cega os judeus, cega os cristãos judaizados e cega os cristãos de hoje até o dia de hoje. Eu te imploro que o Espírito Santo arranque essa máscara carnal, animal, demoníaca, diabólica, e que empedra a mente e a interpretação dos olhos de Deus. Eu te imploro que aconteça como um milagre agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.